Glória a Deus. Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? É uma honra para mim, tá bem? Cada vez que eu recebo o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô de fone. Sim, dá para ouvir. Amém, glória a Deus. Então, as irmãs já oraram, amém? E eu quero só apresentar a palavra de hoje para as irmãs que está em 1 Samuel, no capítulo 1, amém? Onde nós vamos falar sobre a história de Eucana, Penina e Ana. Porque o tema de hoje é sobre área sentimental, né? Hoje o Senhor, ele quer tocar nas feridas da alma que vem da área sentimental, né? As dores da rejeição, da comparação, da espera, da desilusão, né? Muitas vezes as pessoas acham que falar da vida sentimental é só para quem é casado, para quem namora, vive um relacionamento. Não, há pessoas que estão à espera, né, da resposta do Senhor dentro da área sentimental. Então essa mensagem de hoje, ela é para todos, porque a palavra de Deus, ela é para todos, não é verdade? Então ela nunca volta vazia. Então eu quero, em nome de Jesus, Senhor, nessa tarde aqui em Portugal, onde o Senhor está, se estenda a tua presença, porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, e que o Senhor possa alcançar todas essas mulheres e todas essas pessoas que estão na rede agora, social, ouvindo essa palavra em nome de Jesus. E lá em 1 Samuel vai dizer assim: havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira chamava-se Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival, Penina, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos, porque o Senhor não tinha abençoado ainda. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Irmãs, esse texto, ele é longo, extenso, e para quem não conhece, é uma história que fala também de vida sentimental, embora, né, fale de maternidade. No fundo, o que mais sangrava em Ana não era o fato de não ter filhos, né, mas era o sentimento de não ser suficiente. E mesmo ela sendo amada por Eucana, esse sentimento perdurava dentro dela. Então, assim, a dor de amar, né? E achar que não era correspondida. Eucana, ele amava a Ana, mas tinha Penina ali no meio. Uma mulher que provocava, que fazia se sentir menor, fazia ela se sentir menor, diminuía a Ana. Então, Ana, ela tinha amor, mas ela não tinha realização. Ela tinha carinho, mas ela sentia um vazio. Quantas de nós em meio às nossas vidas, né, dentro de um relacionamento, de um casamento de anos, né, nos sentimos só nas nossas dores. Quantas de nós carregamos feridas na alma provocadas por alguma ação, alguma situação que veio dentro da relação, e em vez de nós externarmos isso, nós guardamos lá dentro e fazemos disso um casulo que, ao invés de sair para fora, né, e deixar que Deus cure, nós vamos acomodando essa dor dentro de nós e fazendo dela o nosso troféu. Irmã Camila, como que nós pegamos uma dor e transformamos num troféu? Sim, porque muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa avançar muito, muito além
diante das pessoas, mas mais ainda diante do Senhor. E o mais difícil para nós tá tão mais fácil, mas a nossa visão ela fica turva quando existe dor, porque o Senhor ele é onisciente. O que é ser onisciente? É quando o Senhor ele sabe de tudo, tudo que acontece conosco. Antes mesmo de nós abrirmos a boca para falar algo, o Senhor ele já sabe o que vai sair da nossa boca, do nosso pensamento. Então, é meio que uma loucura, né? Uma atitude impensada nossa, uma inocência acharmos que Deus não sabe o que nós estamos sentindo e o que está se passando no nosso coração. Então, assim, quantas mulheres elas vivem relacionamentos onde elas se sentem amadas, mas não se sentem plenas? Outras que esperam um amor que nunca chega, né? E acreditam que há algo de errado com elas mesmas. Tem muitas mulheres por aí que ainda não atingiram essa plenitude do casamento, né? Que para muitas é um sonho, mas para outras não é nem, não chega a ser nem um chamado, porque casamento eu entendo também como um chamado. Há pessoas que vão casar, há pessoas que não vão casar. Há pessoas que vão ter um relacionamento amoroso e outras que não vão ter, né? Que se sentem à vontade assim. Mas para aquelas que querem e ainda estão sozinhas, elas pensam que há algo de errado com elas. Muitas vezes pode ser que realmente tenha, mas não há nada que o Senhor não possa curar. E o Senhor nos convida essa noite para isso, para que Ele possa entrar e fazer o que precisa ser feito. Mas há algumas regrinhas e algumas situações que nós precisamos fazer para que isso aconteça. Primeiro, é nós não termos vergonha de nos declararmos, de nos prostrarmos diante do Senhor para falar com Ele. Ora, Ele sabe de todas as coisas, mas nós precisamos verbalizar no mundo espiritual, muitas vezes, rasgar os nossos corações, porque foi isso que Ana fez no texto mais adiante, quando ela vai fazer o sacrifício e ela chega diante do templo e se derrama em lágrimas. Porque é isso que acontece todos os anos, anos após anos. Ela chora, né? Ana, ela nos representa, né? Ela representa mulheres que têm valor, mas que estão feridas pela comparação, pela rejeição, pela espera, né? E acho que a nossa maior dificuldade muitas vezes é o nosso orgulho de reconhecermos que nós precisamos nos aquebrantar diante do nosso Pai. E muitas vezes nós fazemos de forma errônea, porque nós saímos daquilo que é o correto nos caminhos do Senhor e vamos chorar e nos debruçar e vamos reclamar e vamos falar com quem não tem poder para transformar aquilo que nós precisamos. E isso se torna uma falta de sabedoria, porque nós devemos chorar para quem pode resolver o nosso problema. Nós temos que nos declarar para aquele que pode fazer, que pode transformar. E muitas vezes a gente se abre com pessoas que daqui a algum tempo ou naquele momento estão só preocupadas em colher as nossas dores para depois usar aquilo como munição contra a nossa vida. E nós precisamos mesmo é de alguém que venha e que pegue aquela dor e transforme ela e nos dê o alívio. E quem pode fazer isso único é o nosso Deus. O Espírito Santo nos ajuda a conduzir toda essa nossa fala de tristeza, de angústia, de nos debruçar e levar até o altar do Senhor. É o nosso amigo, conselheiro que está conosco todos os dias, né? Quantas vezes você já se sentiu invisível dentro de um relacionamento? Quantas vezes muitas de nós nos sentimos inferior quando a gente se comparou com alguém que parecia que tinha tudo? Porque nós temos uma ideia de que muitas vezes a grama do vizinho é sempre melhor, mas nós não sabemos o que é que tem ali por debaixo daquela grama. Muitas vezes a gente idealiza, né, um relacionamento, uma vivência familiar que o outro nem tem. E porque por fora tá tudo maquiado, né? Aquela grama tá linda e vistosa, mas quando você vai chegando de pertinho, você percebe que é uma grama sintética, uma grama artificial. E isso faz com que muitas vezes nós vamos
injetando em nós sentimentos de inveja, né? Sentimentos de autoanulação, porque para nós nos sentirmos confortáveis com o outro, a gente começa a se anular, a gente começa a perder a nossa identidade, nos descaracterizar diante da presença do Senhor, para que nós possamos chegar mais rápido no alcance da bênção. E não percebemos que isso nos afasta cada vez mais da realização do milagre, porque o milagre, ele só é gerado quando nós agimos genuinamente diante do Senhor. O Senhor, ele só trabalha em nós quando existe autenticidade. Quando nós estamos enrustindo, maquiando um sentimento, o Senhor não tem autonomia para trabalhar, porque nós não deixamos. Não, deixa aqui a minha dor. Ela é minha, ela é só minha. Essa ausência, ela é só minha. Quando, na verdade, nós temos que entregar a Deus e deixar que Ele trabalhe. Primeiro, nos declaramos com autenticidade. Depois, né, nós vamos receber do Senhor a cura que nós precisamos. E aí sim, depois da cura vem o quê? O milagre. Porque não existe milagre onde a dor ainda atua. O Senhor primeiro vem nos curar para depois nos entregar aquilo que nós tanto estamos buscando na presença dele. A história de Ana, ela nos ensina que há um tempo entre o amor humano e o amor divino, sabe? E só o amor de Deus preenche completamente a alma da gente. Ana, quando ela se debruça no templo, que ela começa a chorar desesperadamente, copiosamente, clamando ao Senhor: Senhor, não deixa eu passar mais por essas humilhações. Aquela mulher tem tantos filhos, né, Penina, e ela zomba de mim. Esse amor que Eucana tem por mim não é suficiente para que eu me sinta preenchida, porque na verdade é exatamente isso, não é somente a maternidade, mas é a validação, é a necessidade de se sentir útil. E ela fazia uma comparação, algo que nós fazemos quase que todos os dias na nossa vida, né? Nós temos essa mania de nos compararmos com os outros, com outras irmãs, né? Infelizmente, nós fazemos isso quase que naturalmente. Então, assim, minhas irmãs, quando a área sentimental ela dói, muitas mulheres elas tentam preencher o vazio com distrações, sabe? Novas pessoas, promessas rápidas. O ser humano é assim, mas se nós pararmos para analisar a Ana aqui dentro do contexto, ela fez o oposto, sabe? Ela levou a dor para o altar, ela foi para o lugar certo. Ela entendeu que o que faltava fora só seria preenchido e resolvido se a gente curasse o que estava doendo dentro. Isso é o mais importante. Então, eu quero dizer para as irmãs assim que reflitam que Deus ele não está calado. Nosso Deus ele é vivo, mas ele muitas vezes ele precisa trabalhar em silêncio. Às vezes ele atrasa uma resposta sentimental para poder curar as dependências emocionais que a gente tem, que são muitas e que podem vir ser passadas de geração para geração. Ana, ela tinha algumas questões ali dela que não são faladas biblicamente, mas que a gente percebe, né, que ao olhar para Penina e ver que Penina gerava filhos, na verdade, não era só a maternidade em si, mas ela olhava para Penina e se comparava e se sentia inútil, mesmo tendo o amor do marido. Porque o que faltava nela não era só a questão da maternidade, mas ela precisava se sentir validada, incomodava mesmo, né? E quantas de nós já não sentimos inveja? Essa é a palavra real, porque aqui diante do Senhor nós temos que rasgar e falar o real. Nós somos de carne e osso, seres humanos. E muitas vezes a gente já sentiu sim um sentimento de inveja, às vezes que a gente tem uma péssima mania de dizer, ai, é uma inveja branca. Isso não existe, né? Inveja é inveja. Mas às vezes a sua dor está tão profunda, sua tristeza, sua ausência está tão profunda, que você realmente olha para o outro e pensa: a área sentimental da irmã fulana é melhor do que a minha.
Eu queria que a minha vida fosse igual da irmã fulana. Por que que as coisas não acontecem para mim? Então, antes de te entregar alguém, minha irmã, ele vai te devolver para você mesma. Guarda isso no seu coração, porque o Senhor, ele, para ele poder nos curar, primeiro ele tem que, para ele poder nos entregar a bênção, primeiro ele tem que curar o nosso coração. Lá no versículo 11 do capítulo 1 dessa história, vai dizer assim: e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Quando ela diz isso, que ela faz o voto com o Senhor, né? Ela está fazendo algo poderoso. Ela entregou para Deus o que ela mais desejava, mas ela deixou de pedir para preencher um vazio e passou a desejar que um propósito fosse cumprido. E o que que é isso? Nossa, poderoso, né? Eu vou dar uma clareada aqui. Quando nós oramos, nós temos que orar acreditando que o Senhor já nos abençoou. Mas nós temos que orar também entendendo que não é a nossa vontade, mas é aquilo que está no propósito do Senhor que vai de encontro à nossa vida. E as escolhas dele são muito melhores do que a nossa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, oramos para que Deus preencha um vazio, né? Mas que ele cumpra o propósito real na nossa vida. Não é só o vazio de não ser mãe, não é só o vazio de um casamento que está defasado, que precisa de um conserto, não é só um vazio daquela relação que não chegou, mas qual é o propósito que Deus tem no caminho até a chegada desse milagre sobre a sua vida. Há muitas pessoas aqui que o Senhor me diz nessa rede que estão sendo trabalhadas primeiro, nas características, na forma de ser, no gênio. Há muitas mulheres aqui que precisam serem moldadas, lapidadas, para que depois o relacionamento se estabeleça. E da mesma forma o Senhor faz na vida do homem, para que ele chegue até nós também, né? Porque nós precisamos ter entendimento, do que é uma relação e uma vida sentimental em que Deus está inserido. E quando a gente entrega a nossa vida amorosa a Deus de verdade, né? E deixamos de buscar alguém que cure a gente, sabe? Para poder buscar alguém que construa conosco, que a gente tem uma mania de depositar a nossa felicidade na mão da outra pessoa, e aí aquela outra pessoa faz de nós o que quiser, não é verdade? Então, tratemos a nossa carência com o Espírito Santo, porque quando a gente deixa de ser carente, a gente passa a ser curado. Quando a gente rasga o nosso coração genuinamente para Deus, né? E entrega para ele algumas coisas que de práticas que ainda não são aprovadas por ele na nossa vida, fica muito mais fácil do Espírito Santo atuar. E aí, a partir daí, Deus começa a gerar relacionamentos mais saudáveis, que não estão ligados só à área sentimental, mas a área ministerial, a área das relações de amizade, de construções de ministérios, as coisas ficam mais firmes, mais espirituais. Tudo aquilo que é dado para Deus tem que ser dessa forma. Então, Ana, ela parou de pedir um amor que completasse e passou a viver um amor que a transbordasse. E quando a entrega ela é sincera, ela é de coração, porque tem muita gente que chora nos pés do Senhor, se derrama, fala com o Senhor, promete. Quando Deus vem e envia a bênção, se esquece completamente de tudo que foi falado ali naquela oração. Era só uma questão de momento. Vocês acham que Deus não sabe disso? Ele sabe. Mas ele nos dá chances. Ele nos dá oportunidades de realmente construirmos ali uma identidade com ele, uma intimidade genuína. O Senhor está falando muito forte hoje sobre autenticidade. Autenticidade na nossa fala, na nossa postura, em relação à nossa vida sentimental. Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo para o outro dentro de uma relação. Foi ele que me magoou, foi ela que me machucou, quando na verdade
muitas vezes nós precisamos nos moldar primeiro para que o outro comece a ser moldado. E quando nós nos colocamos como ferramenta na presença do Senhor, as coisas se transformam. E quando Ana entendeu isso, lá no versículo 18 vai dizer assim: e o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque Deus ouviu o clamor dela, respondeu e ela gerou uma criança. Mas ela só gerou quando ela entendeu que ela precisava se rasgar na presença do Senhor, que ela precisava ir na fonte certa para poder ser preenchida com aquelas águas de cura, né? Antes do milagre do ventre, vem primeiro o milagre da alma. A paz do Senhor, ela chegou antes do relacionamento, antes da resposta, antes de tudo. Então é importante que vocês entendam que, assim, vocês vão saber quando vocês forem curadas, sabe? Quando vocês conseguirem falar de dor, quando vocês pararem de sentir peso, vocês vão sentir que vocês vão ser curadas quando vocês se derramarem genuinamente na presença do Senhor, porque é automático. Quantas vezes eu já fui aos pés do Senhor angustiada, entristecida, amargurada, que eu não dava conta nem de falar. E eu saí daquela oração com uma força, com uma vontade de querer gerar esse milagre. Então, o primeiro passo é esse: é se entregar, é colocar diante do Senhor. Porque aqui, quando o semblante muda, a alma já foi curada. Tá entendendo? E essa paz que a gente sente quando a gente ora lá no coração, ela é um sinal de que o coração ele já está pronto para viver um amor verdadeiro. Já está pronto. Começando por Deus, claro. Tá entendendo? A cura não é quando o relacionamento chega, irmã. É quando você consegue sorrir sozinha. É quando você consegue voltar a fazer suas coisas primeiro sozinha. O relacionamento não pode ser a última chave. Tá entendendo? Não pode ser. Primeiro é a nossa restituição, o nosso crescimento, o nosso fortalecimento, para depois nós conseguirmos amar alguém. É assim que Deus trabalha na nossa vida, né? Então, talvez hoje muitas de vocês estejam como Ana, cansada de esperar, ferida pela rejeição, fazendo comparações, assim, né? Como ela fez em relação a Penina. Mas nessa noite eu quero te dizer que o Senhor, ele está falando assim para vocês: eu te vejo, filha. Eu não esqueci da tua oração. E antes que esse amor que você tanto busca chegue, eu quero te curar. Amém? Porque o Senhor, ele cura o nosso coração e quando nós estamos curadas, não precisa de fazer esforço nenhum. Quando vocês menos esperarem, as coisas estão chegando até nós. Vocês já devem ter ouvido assim, que nós devemos cuidar do nosso jardim primeiro, para que as borboletas possam passear por elas. Automaticamente, quando nós cuidamos do nosso jardim, as borboletas começam a vir visitar, as abelhas começam a vir colher o pólen ali das flores, né? Automaticamente nós nos tornamos imãs que atraem coisas boas para nós, quando nós estamos curadas, quando nós estamos genuinamente na presença do Senhor, quando não tem mais vazio e Ele nos preenche. Então, para encerrar, né, eu quero fazer um momento de oração aqui única. Gostaria que as irmãs fechassem seus olhos, sabe, colocassem a mão assim no seu coração, e eu vou orar nesse momento uma oração bem breve. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, Senhor, cura o nosso coração da rejeição. Senhor, da comparação, Pai. Cura o nosso coração das nossas carências. Ensina-nos, Senhor, a esperar o teu tempo, a confiar no teu cuidado.
a nos sentirmos amada mesmo na espera. Transforma as nossas feridas, Senhor, em testemunho, porque nós sabemos que propósitos que são cumpridos diante da tua palavra são resultados de mulheres curadas, curadas em massa. Porque nós sabemos que todas nós que hoje ministramos aqui, nós ministramos com conhecimento de causa. E conhecimento de causa é alguém que já vivenciou o vale da sombra da morte, que já passou por questões como Penina, como Ana, com Penina, com Eucana, e que hoje tem autoridade no mundo espiritual para ministrar e alcançar a vida de outras mulheres. Eu abençoo todas essas irmãs nessa noite através do Espírito Santo do Senhor, porque eu creio que a palavra foi lançada como semente nessa tarde no coração das irmãs. Uma pequena palavra. E depois, quando vocês tiverem tempo, leiam novamente, mais uma vez, a história de Ana, no contexto que foi ministrado aqui. E vocês vão colocar em prática o ajoelhar diante do Senhor, o clamar para Ele, o rasgar o coração genuinamente, o receber a cura da alma primeiro, para que depois o propósito possa ser realizado com a entrega do milagre. Que nessa tarde nós possamos ser abençoadas em nome de Jesus. Eu quis ser breve, mas esse breve eficaz, para que o Senhor possa nessa tarde alcançar vocês em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém?